No Brasil, atualmente, a gente tem uma gama de editoras, né, de vários tipos. O que é alta literatura? O que é literatura e o que não é literatura? Isso é uma pergunta que não tem muita resposta, né? Não tem como carimbar assim, isso não é literatura. Oi, tudo bem? Tô de volta com mais um Live com o Autor. Meu nome é Raik Tavares, estamos no ar com mais uma edição. Seja muito bem-vindo. A minha convidada de hoje é a Vanessa, diretora da editora Duplo Sentido. Vamos falar um pouco sobre a editora e sobre a sua carreira. Ela nos deu uma aula muito interessante sobre o mercado, sobre as suas percepções, sobre o futuro, do livro no Brasil, das editoras, deu alguns conselhos para os escritores. Então, tem muita informação bacana para você absorver nessa edição de hoje. E como toda semana, eu estou fazendo aquela divulgação marotinha, para os escritores, o pessoal aí do meio editorial, freelance, editoras independentes, ao pessoal que está no meio editorial envolvido com o livro de alguma maneira. A participação de hoje é do Alisson Martinelli. Ele vai falar sobre o seu projeto. Alisson, fala pra gente aí um pouquinho sobre esse seu projeto que você tem. Então, meu nome é Alisson Martinelli, eu sou de Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Eu estou cursando comunicação social com habilitação em jornalismo. E eu criei a Contexto, que é a página de textos que eu tenho, com o intuito de externar o que eu penso e sinto. À medida em que o tempo passa, a gente tem a necessidade de entender as coisas de formas diferentes e sem verdades absolutas. Então, eu procuro usar as palavras para facilitar esse aprendizado. É uma página do Instagram, @ocon_texto, espero que as pessoas gostem. Com ela, eles possam enxergar dentro de cada um deles, porque o que eu entrego ali é todo o meu carinho e apreço em forma de palavras. Tá bom? Um abração aí, até mais. Então tá aí, dada a dica do Alisson, vamos seguir aqui com o podcast. Lembrando a você que temos lá o nosso Apoia-se, é só você vir aqui no link do podcast, clicar e escolher a sua opção do Apoia-se para você tá aí apoiando aqui o podcast Live com o Autor. Você também pode adquirir os meus livros que estão lá na Amazon, os meus projetos literários que estão lá na Amazon, e se você quiser se divulgar, manda para cá uma mensagem nas minhas redes sociais, me procura aí, a gente vai conversar e claro, como sempre, eu vou divulgar aqui com o maior prazer. E vamos para a edição de hoje do podcast Live com o Autor, que está entrando no ar em 3, 2, 1. Você sabe, hoje eu vou falar claquete. Vamos pro episódio. Eu sou a Vanessa, eu sou editora e fundadora da Duplo Sentido Editorial, que é uma editora de livros para jovens, ou publishing, e que publica só autores nacionais para jovens. Nós temos um cuidado da editora de fazer uma coisa meio transmídia, então a gente tem também um blog, tem playlist no Spotify, tem formato de livro e audiobook, futuramente, tá saindo ainda, tá gravando em e-book. Basicamente é isso. Também tem um livro publicado, que é o único que eu escrevi na vida, que eu falo que eu cometi esse livro, escrevi sem querer. E sou formada em letras pela Mackenzie, sou especialista, me especializei, não sou especialista, me especializei no mercado editorial. Basicamente um pouco essa de quem eu sou enquanto profissional. Como nasceu a ideia do livro e também a escritura? Eu escrevi esse livro, eu tive a ideia, eu devia ter uns 14, 15 anos. Na minha época, eu sou de 93, então quando eu era adolescente era muita moda você escrever fanfic, fanfic Crepúsculo, fanfic Harry Potter. Então, todo mundo meio que escrevia na minha adolescência. Todo mundo foi um pouco escritor na minha geração. Então, a minha ideia surgiu por volta dessa idade. E aí, eu gostei da ideia que eu tive. Eu falei, acho que eu vou escrever uma fanfic disso daqui, dessa ideia, adaptar no formato fanfic e publicar na internet. Aí, eu comecei a escrever e publicando ao mesmo tempo. No maior erro que quem quer ser escritor faz, Mas eu não queria ser escritora, não. Eu só queria compartilhar essa ideia que eu tive. E aí eu comecei a publicar, algumas pessoas começaram a ler, e aí começou um efeito manada também. Muita gente começou a querer ser escritor, porque gostou daquilo, queria
fazer uma tour pelo Brasil e ter o livro lançado numa livraria. E os meus leitores começaram a colocar isso na minha cabeça também. Seria tão legal se você tivesse um livro físico. E eu falei, realmente, né? Comecei a sonhar junto. E aí mais ou menos aí eu entrei na faculdade de letras, que era uma coisa que eu já queria fazer antes de começar a escrever mesmo. E aí eu comecei a estudar o mercado editorial para saber as possibilidades para publicar o livro, como é que isso acontecia. Aí nisso eu recebi um convite de uma editora pequena na época, que tinha publicação tradicional, ou seja, que não cobrava do autor publicar. E aí eu lancei meu livro com eles em 2014, se eu não me engano. Foi em 2014. E fechei contrato em 2013 e publicamos em 2014. E aí, como a editora era muito pequenininha, o editor me deu total liberdade para eu participar do projeto de produção. Então, eu falava com o diagramador, falei com o capista, falei com o revisor. Foi uma experiência bem bacana, mas não pro meu escritor, né? Porque eu acho que nem é saudável o escritor participar tanto desse processo assim, ter liberdade para alterar tanto o livro que vai ser publicado, porque a gente não manja muito, né, do mercado e tal. Então, nessa parte não foi muito produtiva, mas foi muito interessante para mim, para eu me perceber enquanto ter uma paixão aí pela produção editorial. E aí eu comecei a estudar mais e mais e mais a produção editorial, me encantei por fazer livro, tanto que desde então é o que eu faço, eu parei de escrever, porque minha paixão virou só fazer livro mesmo. E desde então foi isso, assim, foi um divisor de águas a publicação do meu livro, porque acho que se eu não tivesse passado por isso, talvez eu não tivesse tanta certeza que eu queria mesmo trabalhar com edição mesmo. Conta pra gente, Vanessa, como foram os primeiros passos da editora Duplo Sentido? Comecei a publicar meu livro na internet, eu fiz muitas amizades que são meus amigos até hoje e colegas de trabalho também, muitos são escritores, muitos viraram editores também, designers de livros. Naquela época, até uns 2014 mesmo, que foi quando eu publiquei meu livro, não tinham muitas portas abertas em editoras tradicionais para autores nacionais, né, autores brasileiros. Isso me incomodava os meus amigos que eram escritores ou que já estavam também como eu, fazendo letras. E aí a gente sempre comentava assim, por alto, um dia terei minha própria editora, um dia vou fazer a minha editora e vou publicar quem eu quiser, do jeito que eu acredito que seja legal. E aí a gente sempre comentava sobre isso. A gente, quando eu digo, era eu e a Bruna, que é minha autora, que foi quem fundou a editora, uma das pessoas que fundou a editora comigo também. Então a gente sempre comentava, mas era um plano mais quando, sei lá, a gente se aposentasse, sabe? A gente ia trabalhar, e quando tivesse perto de se aposentar, a gente ia ter um dinheiro guardado e abrir uma editora. Era mais ou menos essa a ideia. Só que aí, enfim, a gente se formou. Eu tinha 21 anos quando eu me formei. A Bruna se formou também, umas outras amigas estavam caminhando para o final da faculdade. E a Bruna tinha publicado o livro dela, começou a escrever no Wattpad. E o livro dela no Wattpad estava sendo muito lido. Só que as propostas que tinham na época de editoras para publicar não eram tão boas. Então, assim, foi uma experiência legal ter publicado meu livro, mas a minha editora fechou depois. Era uma editora muito pequenininha, era tudo meio amador, assim. Então, não só a minha, como várias editoras fecharam, com muito pouco tempo de existência. Então, não tinha muitas opções, assim. E aí eu tive uma ideia de fazer um projeto, de fazer como se fosse um clube, não um clube, eu esqueci a palavra, um grupo de pessoas que trabalhariam em livros, dariam um nome para esse grupo, trabalhariam esses livros e aí com esse nome na capa a gente acreditava que seria mais fácil participar de feiras, fazer venda através de livrarias. Porque a gente tinha autores independentes ou autores de editoras pequenas tinham muita dificuldade para entrar nos eventos, para palestrar, para ir em escola. Não sei como é que está hoje para os autores independentes participarem de feiras, mas então a gente queria facilitar aí o caminho e ao mesmo tempo criar portfólio. Então meu objetivo na época, eu queria muito criar um portfólio para entrar numa editora legal e as minhas amigas que escreviam queriam ter um livro publicado do jeito que elas acreditavam, né? Bem editado, projeto gráfico legal, com uma linguagem de marketing mais próxima do nosso público, uma coisa diferente aí do que as grandes editoras, médias editoras estavam fazendo com os escritores nacionais da época. Muitos escritores, eles se perguntam diariamente o que uma editora está buscando. Na sua opinião, o que uma editora busca?
Antes de responder essa pergunta, eu já digo que cada editora busca uma coisa completamente diferente, né? Então, não quem aí quer ser escritor ou já é escritor e está buscando uma editora, não tome a minha resposta como verdade para todas as editoras, né? Mas, enfim, o que a Duplo Sentido busca no autor, primeiro, é qualidade da ideia e de escrita. A gente não espera que o autor escreva perfeitamente, assim, que não cometa nenhum erro, que seja super desenvolvido, mas que ele seja criativo e esteja aberto a participar do processo de edição, né? Ter um livro editado não é fácil, então tem que ser uma pessoa um pouco mais desprendida, mas que tenha uma cabeça mais profissional, que ame o que faça, mas que tenha uma cabeça mais profissional, que aquilo também é um trabalho, e que todo trabalho é editado, é mexido e tudo mais. A gente observa muito também a presença do autor nas redes sociais, se é uma pessoa que arranja muita briga, se é uma pessoa que, sei lá, só comenta umas coisas estranhas, assim, que não tem muito a ver com a cultura da empresa. Todo mundo que trabalha na editora representa ela de alguma forma. Então, a gente tem esse cuidado de selecionar as pessoas que não falam muita baboseira na internet, ficar caçando briga e tudo mais. Mas é basicamente isso, assim, se a ideia combina com o nosso catálogo, se a escrita combina com o nosso catálogo, se o perfil do autor combina, né? Tem que ser um autor que tem que estar disposto a ir nos eventos, nas feiras, para palestrar, para falar, para dar atenção pro leitor, né? A gente preza muito por isso também, para dar atenção pro público. Acho que é basicamente isso. No Brasil, atualmente, a gente tem uma gama de editoras, né, de vários tipos. Tem vários tipos de trabalho, né, de várias formas que você pode apresentar o seu trabalho. Você poderia falar os tipos de editoras, né, falar um pouco sobre isso? Hoje em dia tem uma vantagem, eu acho muito vantajoso, na verdade, que é a variedade de opções, as várias opções que você tem para publicar o seu livro, né? Antigamente nós só tínhamos dois caminhos, basicamente, depois surgiu o terceiro caminho, que era a Amazon, e hoje tem infinitas possibilidades. Então, existem gráficas que prestam serviço editorial, que eu acho que é ideal para quem quer publicar um livro só para os amigos, para os familiares. Eu acho que você não precisa ir atrás da Roku, da Intrínseca, se você quer vender o seu livro só para sua família, entendeu? Não faz muito sentido. E tem gente que quer, de fato, ser autor enquanto profissão, né? Quer profissionalizar e deixar isso mais sério, e aí eu já acho que não faz muito sentido você fechar com uma dessas gráficas / editoras. Tem as publicações independentes digitais que te angariam muito público, então a gente tem muitas opções. Eu acho que quando o autor pensa, né, ou novo autor, ou até um autor antigo, tem de fato essa dificuldade de identificar o público do livro que ele escreveu, faixa etária e tudo mais. Isso não acontece só no Brasil, lá na gringa também. Crepúsculo, quando a autora escreveu, ela achou que ela ia ser lida por mulheres de 30 anos, e ela foi lida por milhares de crianças ali de 14, 15 anos. Então, isso acontece muito, mas eu acho que a chave é isso que você falou, é pesquisar, observar o tipo de leitura que você gosta de consumir, de quais editoras que você consome, quais lugares que você frequenta, se você é uma pessoa mais introvertida ou mais extrovertida, porque até isso, essa resposta vai te levar para outros caminhos de publicação, né? Se você é muito introvertido, uma grande editora talvez seja um pouco mais desafiador para você conseguir espaço. É isso, saber se observar, né? Eu acho que é a chave, saber de fato o que você quer, né? Agora, com esse momento que a gente está passando no meio literário, depois de crise das editoras, que afetou muito, aí vem agora o governo com essa ideia de colocar aí uma taxação de 12% em cima do livro. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, se isso realmente acontecer, vai ser o fim de muitas editoras, isso é fato, não das grandes, né, que publicam best-sellers, mas muita editora, de fato, corre o risco de acabar, né? Eu tava até pensando, o Daniel Lameira, né, o editor da Antofágica, foi editor da Intrínseca, editor da Aleph, ele fez uma thread no Twitter falando sobre alguns questionamentos do livro que ele tem, e que ele também
resposta, né? E uma das coisas que ele questionou lá era uma das coisas que eu estava pensando, né? Que eu acho que será que estamos caminhando para um futuro em que uma editora também publique livros? A editora faz vários serviços e publica livros, de ser o livro enquanto um dos tipos de serviços que as editoras podem oferecer, né? Eu acho que com essa taxação já tem muita dificuldade, né? No Brasil, um dos maiores compradores de livros era o governo, agora o governo não está comprando livro, e se compra o livro é um livro que não é crítico, não tem senso crítico, e aí dificulta também na formação de novos leitores aí, que estudam em escolas públicas, que vão receber esses livros, enfim, é toda uma bola de neve, na verdade, não é só a taxação, que é o nosso grande inimigo, né? O mercado editorial está em crise desde que ele existe no Brasil. Eu abri a editora em 2016, o mercado estava enfrentando uma das piores crises em 2016, sem essa taxação. Então, acho que se isso acontecer, muitas empresas vão ter que se reinventar, vão ter que pensar muito mais criticamente no que elas vão lançar, e a gente começa a caminhar por um caminho meio sombrio, né, na minha opinião. Alguns dias atrás, eu entrei numa discussão com alguns amigos e acabamos chegando na ideia do que era literatura boa, o que era literatura ruim. Você poderia dizer, na sua opinião, o que é literatura boa, o que é literatura ruim? Nem é como editor, como estudante de letras, né? A gente estuda isso a faculdade inteira, esse papo aí de alta. O que é alta literatura? O que é literatura e o que não é literatura? Isso é uma pergunta que não tem muita resposta, né? Não tem como carimbar assim, isso não é literatura, uma vez que é uma expressão artística, né? Não deixa de ser. Se essa geração está se expressando artisticamente dessa forma, você pode não concordar, mas dizer assim que não é literatura, que ela é emburrecedora, não é muito difícil, né? Antigamente as pessoas taxavam Harry Potter como não literatura. Eu me formei, basicamente, metade da minha sala fez o TCC sobre Harry Potter, analisando Harry Potter. Então, assim, para mim não existe de maneira nenhuma uma baixa literatura, digamos assim. O autor, nesses tempos que vivemos, ele não pode viver simplesmente intocado, escondido. Então ele precisa aparecer, ele precisa se mostrar. E para isso, ele precisa estar na rede social, ele precisa estar em vários lugares, participar de feiras, eventos literários. Mas, a sua opinião, o que mais o autor pode fazer, né, para estar engajando o seu trabalho? Eu acho que cabe ao autor, ele já está fazendo, né? Nisso que você já falou, das feiras. A comunidade já tem feito um papel dentro do alcance dela e tem dado resultados, né? Tanto que toda a Bienal do Livro, pelo menos aqui de São Paulo, é recorde em audiência. As pessoas estão frequentando mais e mais a cada ano que passa as bienais, as feiras. Então é um passinho de formiga, né? Quem poderia fazer uma coisa muito expressiva não está fazendo, né? São os nossos governantes. Fizeram por um tempo. É muito complicado, né? Não é só você dar o livro na mão de uma pessoa, tem todo um caminho que ela trilha, né? Mas eu vejo a internet somando muito com isso, eu principalmente que trabalho com jovens, né? As minhas autoras são primeiros livros de muitas pessoas, né? Muitas pessoas que não liam começaram a ler por conta das minhas autoras, que começaram a publicar coisas na internet, né? Então muitas pessoas criticam essas coisas das fanfics, de você publicar na internet, mas, cara, isso tem formado uma comunidade de leitores novas muito grande, né? Então tem seu papel aí, né? Os próprios best-sellers também, que são muito criticados pelos críticos literários, têm tido um papel muito expressivo na formação de novos leitores. Então, assim, eu acredito que o que a gente pode fazer, a gente está fazendo enquanto escritor, né? Essa coisa da internet, eu vejo muitos escritores abraçando de verdade, de mandar mensagem para o leitor, de interagir com ele, e ainda assim estão buscando novas formas de fazer mais, né? Mas que realmente é muito difícil você pôr na mão de escritores e de editores e de leitores mudar a chavinha do nosso país, né? De ter mais leitores do que gente que não lê, gente que não sabe ler, que é analfabeta funcional, né? É uma questão muito política, né? Muito complexa aqui no Brasil, isso.
Esse ano os eventos no Brasil acabaram, não vai acontecer eventos literários, né? Simplesmente estão acontecendo eventos virtuais, né? Diferente de Portugal, que está acontecendo a feira, né, em Lisboa, a Feira Literária de Lisboa. No Brasil não vai acontecer eventos literários pelos últimos acontecimentos aí por causa da pandemia. Na sua opinião, você acha que o ano que vem as coisas voltam tudo ao normal? Cara, é uma pergunta que eu acho que ninguém vai saber responder. Quem é escritor tem um papel social, um papel político que não tem como negar, né? E assim são os editores. Mas chega um momento que fica muito difícil você ficar pensando assim com a sua cabeça capitalista de tentar organizar a sua empresa, né? E também tentar manter um papel social que de fato faça diferença. É realmente bem desafiador. Retomando os eventos literários, vai retomar muito do capital de giro de muitas editoras, né? A Duplo, por ser uma editora que nasceu online, a gente trabalha 100% home office, não temos escritório, não pretendo que tenha escritório jamais. Os eventos fazem uma diferença, mas a gente conseguiu driblar isso muito bem, mas assim, dentro do nosso tamanho. Cada editora tem os seus desafios, então as editoras que dependiam muito das feiras realmente teve um impacto grande. Se tivesse tido as feiras esse ano, se não tivesse a pandemia, a Duplo Sentido estaria muito melhor, obviamente, mas assim, não conseguimos nos manter com esse ano fazendo audiobook, o próprio e-book e a venda direta, né? A gente vende direto, a gente não depende de livraria para vender. Eu não acho que tipo as grandes editoras vão parar de existir, porque elas têm um guarda-chuva e um catálogo muito grande de best-sellers muito grande que consegue ainda segurar as pontas, mas com certeza vai sofrer com isso. O público leitor sofre ao passo que o livro vai ficar muito provavelmente mais inacessível, né? Os leitores já estão reclamando muito do preço do livro, embora ele não tenha tido um aumento significativo nos últimos 10 anos, ao contrário do cinema. O que eu vejo é que agora a situação já está muito ruim, né? As editoras não contratam mais pessoas no regime CLT, muitos são PJs, muitos cargos grandes de editores e assistentes editoriais ganham salários absurdos. E eu acredito que a tendência, enquanto caminhar desse jeito, é piorar, na verdade, né? Acredito muito que vai ter uma redução aí de número de editoras significativo. Vanessa, agora eu queria que você desse uma dica para a gente entender mais quando a editora ela é confiável ou não confiável, né? O que você pode dar aí, uma dica para novos autores que está decidindo agora publicar o seu livro? Bom, a primeira dica, se a editora é confiável, se ela não te cobra. Ela não é confiável porque ela está te vendendo uma coisa errada, tá? Editoras tradicionais, editoras sérias não cobram do autor. Eu nunca cobrei dos meus autores. Nunca. A gente abriu a editora com muito pouco dinheiro, como eu disse, a gente tinha 21 anos na época, mas a gente nunca cobrou do autor. Então a primeira dica é essa: buscar ver quanto tempo essa editora existe, como que é a atividade online dela, ver também se tem muitas pessoas comprando e postando foto do livro, se a editora é pequenininha no caso. Tem as dicas lá. Eu não dou de dica você falar com outro autor que já publicou com essa editora, porque os autores que já são publicados não falam com medo de se queimar. Então tem que ser um bom observador para não cair em cilada. Eu acho, sinceramente, que todo escritor tem que passar por uma experiência de perrengue independente, porque forma muito você enquanto profissional, porque você tem ali o choque da realidade, como é lidar com o público, como é carregar livro para ir em Bienal, como é que funcionam as coisas, você meio que desromantiza essa ideia de que ter um livro publicado é você ir para um campo, né, que nem o Raik disse no começo, passar um tempo lá escrevendo seu livro. Então eu acho muito importante você passar. E você não vai pagar nada por publicar na Amazon, muito pelo contrário, na pior das hipóteses você vai ganhar um dinheirinho aí. Então eu acho muito importante, né? Muito valioso, que se você não tem público ainda, publica o Notepad de graça, vai caminhando. Nenhuma profissão é fácil quando você está começando e também não seria escritor, né?
Vanessa, para a gente finalizar, eu sempre peço aqui para os participantes do Live com o Autor para deixar uma dica de um filme, uma série, um livro. Então, passa para a gente aí a sua indicação. Eu vou indicar minha autora favorita, que ela é brasileira, jornalista maravilhosa. Ela escreveu um livro chamado Mate-me Quando Quiser. O nome da autora é Anita Dick. Eu sempre esqueço a pronúncia do nome dela, já me corrigiu. Mas eu esqueço, mas o livro é Mate-me Quando Quiser, é maravilhoso. É o livro de estreia dela, foi publicado pela editora Gutenberg.